Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 54. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Como eu sempre peço para vocês, caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para as anotações, porque a partir dessas anotações vocês vão responder as atividades e vão fazer o exercício de fixar o conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos os materiais. E vamos ver a temática da nossa aula de hoje, então. Hoje nós vamos conversar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Lembram que na aula que a gente conversou ali sobre alguns conceitos, né, a gente falou sobre economia verde, eu comentei ali rapidamente que a gente ia ver sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Pois então, é nessa aula que a gente vai descobrir a relação, então, daqueles conceitos que a gente viu com esses ODS aqui. Então, o objetivo é expor os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 que envolvem, né, alguns pontos-chave ali que a gente vai, então, conversar um pouco sobre eles. O que é primeiro, né? Vamos entender o que eles são. O desenvolvimento sustentável é aquele que consegue atender às necessidades da geração atual sem comprometer a existência de gerações futuras. Então, isso, né, é bem similar ao que nós vimos ali em relação àqueles conceitos. Em 2015, a ONU propôs, então, aos seus países membros, né, aqueles que fazem parte ali do Conselho da ONU, uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. E essa agenda deveria ser cumprida, então, até o ano de 2030. E ela é composta, então, por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, os ODS aqui. Os objetivos, os ODS, são um apelo global, né, à ação para que, então, os países eles façam frente, eles tomem ação, eles ajam, né, realmente se coloquem a agir para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, né, e o clima também, e garantir que as pessoas em todos os lugares elas possam desfrutar de paz e prosperidade, né? Ou seja, é a construção realmente de um mundo melhor, né, que a gente possa viver de uma forma mais tranquila e longe de grandes problemas. Cada objetivo e suas respectivas metas, então, a gente tem 17 objetivos e dentro desses objetivos a gente tem metas para que esse objetivo possa ser alcançado. Então, isso aborda aspectos diferentes que convergem, então, eles se unem, eles vão para um mesmo ponto pelo fato de serem essenciais para a vitalidade de uma sociedade mais sustentável. Então, o primeiro ponto, né, a primeira meta que a gente tem. Primeiro objetivo e metas. Então, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. A pobreza, né, eu acredito que é realmente um dos principais problemas que nós temos em relação, né, às populações mundiais. Por quê? Porque a pobreza, ela gera faltas, né, falta de alimento, falta de saúde, falta de acessos, né, a emprego, a escolarização. Então, a pobreza ela é um fator preponderante para o que se tem. Então, as pessoas falam muito, né, da desigualdade, mas a pobreza é o fator que gera a desigualdade. Se nós tirarmos as pessoas de situação de pobreza, criarmos chances dessas pessoas elas poderem ter acessos, a gente consegue diminuir esses fatores de desigualdade. Então, quais são aqui as metas desse primeiro objetivo aqui? Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Que os países, eles construam parcerias, né? Então, eles se unam para que se viabilize a mobilização de recursos na criação de programas e políticas em que a pobreza ela possa ser erradicada. Então, que os países eles trabalhem dentro, né, ali da sua soberania e que eles se ajudem mutuamente também na erradicação dessa pobreza. Reduzir pela metade a proporção de pessoas que vivem em situação de pobreza, né? Então, pessoas que não se alimentam, infelizmente, elas têm problemas de saúde, elas vão ter
dificuldade de acesso à moradia, vão morar em locais insalubres, então a sua saúde vai estar sendo prejudicada, né, a partir disso. Pessoas que elas não podem se alimentar, né, existe a pobreza ali alimentícia, essa pessoa ela vai ter problemas de desenvolvimento, crescimento, problemas cognitivos, então isso já vai dificultar para que ela possa ter acesso a uma educação, né? Se ela vive naquela situação de pobreza, dificilmente ela vai conseguir ter acesso à educação, então a pobreza é realmente, por isso é o principal ponto aqui, é o primeiro ponto, né? É um mal que acomete muitas e muitas pessoas ainda pelo mundo. O segundo objetivo, fome zero e agricultura sustentável. Isso aqui, lembrem que todos os objetivos, eles convergem, eles estão unidos, né? Eles vão para um mesmo ponto. Então, aqui, ó, fome zero. Mais uma vez, né? Fome está relacionada a questões de pobreza também. Então, tem a ver com o nosso primeiro objetivo lá. Então, quais são as metas desse segundo objetivo aqui? Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, né? Ou seja, que a gente possa continuar produzindo por muito tempo, né? Tendo ali o solo fértil por muito tempo para que a fome ela não aconteça ainda mais. Para que os países, né, eles desenvolvam programas e políticas que possam dobrar a produtividade dos pequenos agricultores. O que sustenta as nossas mesas, o alimento, né, que vem da agricultura para as nossas mesas, ele vem dos pequenos agricultores. Né? As grandes indústrias alimentícias, os grandes agricultores, eles produzem mais para exportação, para outras finalidades, né? O que chega nas nossas mesas vem desses pequenos agricultores. Então, para que eles possam aumentar a sua produção, sendo assim, mais pessoas elas podem ser atendidas, né? E a gente possa chegar, então, à fome zero. O terceiro ponto, né? O terceiro objetivo, então, saúde e bem-estar. Quais as metas? Garantir o acesso à saúde, que essa saúde tenha qualidade, e a promoção do bem-estar para as pessoas de todas as idades. Aqui a gente está tratando de saúde física e saúde mental também, né? A pessoa se sentir bem. Redução da mortalidade neonatal, ou seja, para que as crianças que nasçam, elas nasçam com saúde e elas possam se desenvolver com saúde, né? Redução da mortalidade infantil ali. Redução da obesidade. A obesidade é um mal também, né? A gente falou ali da pobreza, da falta de alimentação, mas a obesidade é uma doença que ela vem aumentando e vem alavancando cada vez mais. Isso está totalmente relacionado com o modo de vida que a gente leva. Então, para que a obesidade ela possa ser também erradicada, né? A erradicação de outras doenças ali também, conscientização quanto ao uso de álcool e drogas, a importância do bem-estar psicológico e do bem-estar físico. Então, estar alinhado, né? A nossa mente e o nosso corpo trabalhando em conjunto ali. Educação de qualidade. Então, é a quarta meta. E quais os objetivos dessa meta? Garantir o acesso à educação inclusiva. Então, não só nós, né, que temos perfeitas condições, mas todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma dificuldade, essas pessoas elas possam estar inclusas, né, na questão educacional, elas possam receber esse acesso à educação, a uma educação que tenha qualidade, seja igualitária e promova também oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, para a vida como um todo, que a gente possa adquirir conhecimentos que a gente vai levar para a vida toda e a gente possa melhorar também a comunidade em que a gente vive com esses conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Envolve, então, todos os níveis educacionais, então vai desde lá do prézinho, né, passando pelo ensino básico, que é o que nós temos, o ensino médio, quem sabe, então, né, como passa por todos os níveis, o ensino superior, uma pós-graduação, enfim, né, que esse ensino ele seja contínuo. E a educação seja viável para todos, sem discriminação de gênero, então que tanto meninos, meninas, né, todos possam ter acesso à educação. Infelizmente, né, nós falamos bastante de geopolítica em aulas anteriores, né,
Hoje a gente tem alguns países em que essa discriminação de gênero com relação à educação existe, né? A gente vê hoje em dia lá no Afeganistão, né, com a retomada do poder ali do Talibã, que eles baniram a educação para as meninas, né? Elas não podem mais ter esse acesso à educação básica, à educação escolar ali. Então é um retrocesso, né? Nós vemos esse tipo de situação acaba sendo um retrocesso. Então por isso existem esses objetivos aqui, né? Esse quarto objetivo que é garantir essa educação sem discriminação de gênero também. Igualdade de gênero, né? É o quinto objetivo e nós temos as metas. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Que haja, então, a erradicação de todas as formas de violência contra meninas e mulheres, né? Violência de gênero, né? A mulher, ela sofrer, né, discriminação, ela sofrer algum tipo de violência física apenas por ser mulher. Isso aí, infelizmente, é comum, existe. Tem alguns países que ainda aliam a isso a questões culturais ali, o que torna ainda pior a situação. Que meninos, né, e mulheres recebam os mesmos incentivos e oportunidades educacionais, ou seja, aquele acesso à educação que a gente viu, ó, envolve também essa igualdade aqui. Então, acesso à educação, profissão, igual acesso a serviços de saúde, segurança, que todos, né, possamos, não importando o que a gente é, né, o nosso gênero, né, o que a gente se identifica, não importa o que seja, que nós possamos ter esse acesso e a gente possa usufruir, né, disso para melhorar a nossa vida e também uma vida em sociedade. O sexto objetivo é água potável e saneamento. E as metas são, então, ó, sempre lembre que convergem, né? Lá, o primeiro que a gente conversou sobre a pobreza, eu comentei com vocês sobre ali acesso a saneamento, que envolve saúde, ó, aqui, ó, a água potável e o saneamento. Então, os objetivos, eles vão convergir. Quais as metas? Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. O saneamento básico é uma coisa que quase não se fala, mas ele é muito importante em relação a questões de saúde. O que é o saneamento básico? A gente dá a finalidade devida a esgoto, a água não tratada. Se a gente joga um esgoto num rio, esse rio já vai estar contaminado para que a gente possa beber, já vai prejudicar ali a vida que possa existir naquele rio, né? Se a gente fosse pescar, utilizar ali aquele alimento, já vai estar prejudicado. Se a gente solta simplesmente na rua ali a céu aberto, as pessoas podem pisar, as pessoas podem ter contato com aquilo e podem ficar doentes. Então, o saneamento básico ele é um ponto extremamente importante em relação a políticas públicas de saúde pública. E pouco se fala disso. A gente pouco vê isso como temática, como debate, até quando em períodos de eleição, em período em que isso deveria ser colocado, né, como uma pauta importante, a gente pouco ouve falar sobre saneamento. E não é todo mundo no Brasil que tem acesso ao saneamento básico. A gente não tem 100%, é bem pouco o número de casas que tem. São mais nas grandes cidades, né? E tem locais que não tem isso. Isso é uma questão de saúde pública, porque prejudica, né? Isso envolve depois o acesso à saúde. Então, é um ponto bem importante a ser observado, né, em relação a políticas, né? Até promessas em relação à época de campanha e tudo mais. Quais pessoas estão falando sobre isso e não estão? É um ponto bem importante a ser observado. Então, voltando aqui, água potável e saneamento. Então, garantir, né, essa questão ali, disponibilidade da água potável e do saneamento básico para todos. Gestão mais responsável dos recursos hídricos, né, você ter mais consciência de como está gerindo a água, de como se está cuidando da água. Saneamento básico em todas as regiões vulneráveis, ó. Isso é um objetivo da ONU, ó, então isso é para o mundo todo. Proteção dos ecossistemas relacionados à água, como rios e florestas, então é necessário que se proteja. A gente precisa da água, né, para a manutenção da nossa vida e da vida no planeta como um todo. O sétimo objetivo, energia limpa e acessível. Quais são as metas, então?
garantir o acesso a fontes de energia, né, viáveis, sustentáveis e modernas para todos. Também que a energia fornecida ela possa ser limpa e barata e que não haja dificuldade de acesso pelas pessoas. Então, que todos possam ter acesso a essa energia. O que a energia nos traz? Nos traz qualidade de vida também, né? A gente pode ter uma geladeira com alimentos frescos, a gente tem acesso a um banho, né, mais quentinho, a gente tem acesso ali à internet que gera informações, a internet também pode gerar empregos, então a energia ela gera uma melhor qualidade de vida. O 8º objetivo, trabalho decente e crescimento econômico. Quais as metas? Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, um emprego pleno, então que todos possam ter acesso ao emprego, um emprego que seja produtivo e um trabalho digno para todos. Isso aqui é bem importante porque converge lá com a questão da pobreza. Quando a pessoa ela tem acesso ao emprego, ela já saiu daquela linha de pobreza extrema, porque ela está trabalhando, ela está recebendo por esse trabalho, ela vai ter condições de pelo menos estar se alimentando, ela tem condições, né, de ter uma moradia um pouco melhor também. Então, a promoção do trabalho, ela ajuda na erradicação da pobreza também. Apoiar o empreendedorismo, lembrem lá dos conceitos que a gente conversou? Vão ligando aqueles conceitos com o que a gente está vendo aqui, ó, o empreendedorismo. Ó. Lembram quando foi o primeiro conceito que a gente trabalhou, essa questão do empreendedorismo? Ó, apoiar o empreendedorismo, a criatividade, a inovação, incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, né? Porque o empreendedor ele também gera empregos, ele gera benefícios para aquela comunidade, para outras pessoas ali. Então tudo converge, né, para uma melhora, uma qualidade de vida das pessoas e do planeta. O 9º objetivo, indústria, inovação e infraestrutura. Quais são as metas? Construir infraestruturas resilientes, ou seja, que elas possam se adaptar a qualquer momento, passar por crises e se levantar e melhorar. Então, infraestruturas resilientes. Promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Que os países aumentem os incentivos para as pesquisas científicas, para o acesso à internet e também promovam uma maior democratização no acesso às novidades tecnológicas da produção. Ou seja, é que a indústria ela possa então se renovar, renovar, gerar mais empregos, né, e estar atenta também a questões ambientais. O 10º objetivo, reduzir desigualdades. Quais são as metas? Reduzir as desigualdades no interior, né, e entre os países, então dentro dos países e entre os países. Mais uma vez eu falo aqui que o principal meio para essa redução de desigualdades é a erradicação da pobreza e com isso a geração de trabalho e renda para as pessoas, para que elas possam sair dessa condição de pobreza e possam ter acesso, né, à escola, à saúde e a outros pontos aqui. Maior distribuição de renda dentro das nações e estreitar laços entre as pessoas. O 11º objetivo, cidades e comunidades sustentáveis. Quais são as metas? Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Ou seja, que as cidades elas respeitem, né, tanto as pessoas quanto o meio ambiente, para que os países viabilizem uma urbanização inclusiva e sustentável. Que tenham capacidade para planejamento e gestão participativa. O que é isso? É que a comunidade, né, as pessoas que habitam aquele local, elas possam participar, né, elas possam dar ideias, opinar sobre o que é melhor para aquela região. Lembram dos mapas que a gente conversou nas aulas passadas sobre os mapas, que tinha a participação das comunidades? Aqui, né, vocês podem fazer esse paralelo também, levando em consideração então a participação na construção da cidade, do local. Tem uma consulta pública para a instalação de alguma coisa no seu bairro, por exemplo,
A prefeitura está fazendo um projeto para a implantação de um novo posto de saúde ali no bairro. Participe, dê a sua opinião, vai ser bom, não vai ser bom, a gente precisa, não precisa. Então é isso que é a participação da comunidade. É uma participação integrada, sustentável, então, dos assentamentos humanos em todos os países. O 12º objetivo, consumo e produção responsáveis. Aqui entra também naqueles pontos lá que a gente conversou nas aulas passadas. Lembrem lá sobre aqueles questão da economia verde. Lembram? Tudo isso entra aqui também, ó, consumo e produção responsáveis. Quais são as metas então? Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis, né? Porque a gente vai continuar existindo e vai precisar continuar consumindo. Então, que isso seja sustentável, a ponto de que não falte, né, para as gerações futuras. Consumimos muito mais recursos naturais do que a gente deveria. Então, essa consciência de um consumo equilibrado. Então, que a gente possa reduzir a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Então, aqui, lembram? Mais uma vez eu coloco aqui para vocês o exemplo que eu trouxe lá naquela aula, daquela moça que criou um sistema de roupinha de bebê. Você comprava, depois que não servia você devolvia para uma outra pessoa poder usar. Então, é exatamente isso, esse reuso. O que a gente pode utilizar de novo, o que não pode? O que eu tenho em casa que eu posso passar para outra pessoa, quem sabe ela vai poder usar. Então, é nesse sentido aqui também, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra mudanças, né, globais do clima. Quais são as metas? Adotar medidas urgentes para combater alterações climáticas e os seus impactos, né? A gente vê bastante ali sobre essa questão do aquecimento global, o que nós podemos fazer, a redução de gases que a gente libera, né, no ambiente, que aumentam esse efeito estufa. Então, tudo que a gente pode fazer para conter, né, ou para diminuir essa questão dessas mudanças do clima. Frear o aumento do desmatamento, né? Aí envolve o mundo todo, né? A poluição do ar, tudo isso tem influência direta no aquecimento do planeta. Aumentar os investimentos dos países no desenvolvimento de tecnologias que possam reduzir o desgaste do planeta. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem tantas tecnologias, né? O que nós podemos fazer para frear, para reduzir esse desgaste do planeta? Isso entra também nessa questão ali de consumo, né, e tudo responsável. 14º, vida na água. Quais são as metas? Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares, os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O mar, ele é um ponto bem importante do equilíbrio na vida na Terra. Tá? Se tem por exemplo, algumas espécies, algumas algas ali que estão desaparecendo, não estão existindo mais, eles têm impacto direto nessa questão aqui de mudanças climáticas também. Então, o mar é um termômetro na vida na Terra. O consumo consciente também tem espécies que elas necessitam de um tempo para elas se reporem na natureza, para elas poderem fazer ali o processo, né, de procriação e poderem existir de novo. Então, a gente precisa pescar, a gente precisa tirar aquelas espécies, consumir, mas de forma consciente também. Aumentar a conscientização quanto à poluição dos oceanos, fim de todas as práticas ilegais de pesca que prejudiquem o ecossistema marinho. Então, essa pesca predatória, sem respeitar o ciclo natural, né, das espécies, é extremamente prejudicial para a vida na água. Agora, a vida terrestre, 15º. As metas: proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir as florestas, combater questões de desertificação, né, que tem a ver também com a questão de aquecimento, né, do globo, travar a degradação dos solos, a perda da biodiversidade. Então, utilizar os solos de forma consciente também, né, a gente utilizar, mas sem que se esgote esse recurso, porque se nós não pudermos mais plantar, se a gente não puder mais utilizar o solo, a gente vai chegar lá no primeiro ponto, que é a pobreza. Reverter as consequências das degradações e também prevenir novos desastres. Então,
a prevenção, né, de futuros desastres que possam vir a acontecer. 16º, paz, justiça e instituições eficazes. O que é? Promover sociedades pacíficas e inclusivas, né, que promovam esse desenvolvimento sustentável, acesso à justiça para todos, né, construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas. Então, é que todos tenham acesso à justiça, que ela não seja para poucos e que essa justiça ela seja feita de maneira eficiente também, né? Os países, para que eles combatam a corrupção, né? A corrupção a gente vê, né, pelo nosso próprio país, é um mal que precisa ser erradicado, né? A gente tem tantos recursos, nós somos um país rico, mas para onde vão esses recursos? Por que as camadas que mais precisam, né, que esses recursos eles sejam trazidos de novo, né? Nós pagamos impostos e esses impostos eles precisam ser revertidos para nós de novo, não desviados, né, via corrupção. Então, que os países eles combatam a corrupção, a impunidade, práticas abusivas, práticas discriminatórias, questões de tortura. Tem muitos países que ainda se utilizam dessa técnica, desse método, bem como todas as formas de restrição de liberdades individuais, né? Que nós possamos falar, né, a questão da liberdade de fala com responsabilidade, né? Eu posso falar até o momento que eu me responsabilizo por aquilo que eu estou falando, né? Mas eu possa ter esse direito, né, de liberdade de ir e vir quando e onde eu quiser também, então que tudo isso seja respeitado. E o último, o 17º, parcerias e meios de implementação. Então, como que a gente vai conseguir implementar tudo isso que nós conversamos até agora? Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, que as nações elas se unam para que isso possa acontecer. Relações de parceria, né, entre as nações, que países que estão em melhores condições ajudem os países que estão em condições mais abaixo ou países em desenvolvimento para que todos possam chegar numa situação mais igualitária. E é isso então, pessoal. Nós conversamos sobre esses objetivos. Eles convergem com o que nós conversamos nas aulas anteriores, né? Então façam essas relações. Não deixem de fazer as suas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!